Ô, pessoal, falhas técnicas, viu? Falhas técnicas. Deixa eu continuar com você aqui. Ah, nós vamos, pessoal, fazer várias coisas nesses últimos dias. Um deles é o nosso Congresso IKEA, né? Você pode aplaudir Jesus pelo nosso Congresso IKEA, né? Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho até que eu posso avisar aqui, pessoal, depois, na hora que regularizar os vídeos aí, a gente segue aí durante as outras programações. Nos dias 25 e 26, agora, nesse próximo fim de semana, nós vamos ter o primeiro congresso de ação social aqui da nossa igreja. Quem sabe que temos até um mercado solidário aqui na igreja, né? Eu até vi que as prateleiras estão um pouco vazias, né? Essas caixas que estão aí na entrada da igreja, elas são para coleta de alimentos, né? Então, sempre que você puder, traga aí 1 quilo de alimento ou uma cesta básica que Deus quer colocar no seu coração, né? De vez em quando os irmãos vão lá, compram a cesta básica, deixa ali. O objetivo é servir os irmãos que estão em necessidade ou precisando. Eu, por exemplo, já tive acesso, alguns anos atrás, à cesta básica. E eu já trabalhava na igreja, né? No início da pandemia ali, estava vivendo crise financeira e os irmãos me abençoaram com cesta básica, né? O pastor da igreja foi abençoado com cesta básica. Não tem problema nenhum, não tem vergonha de falar sobre isso, não tem problema. Irmão, a pior coisa que um ser humano tem, que ele carrega, é o orgulho vaidoso. Orgulho vaidoso não te leva a lugar nenhum, né? Então você aqui da igreja, que é aqui da igreja, está passando necessidade calado, sozinho, você procura ali os líderes do IKEA, o Claudinei, a Tatiane, né? Levanta a mão aí, Claudinei, ó. A Claudinei ali, ó, vamos aplaudir o líder do IKEA, né? Ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Então procura o Claudinei, né? Olha, eu não quero que meu nome seja revelado, nem nada. Fique em paz, Claudinei é sábio para fazer essas coisas. Mas procura ele, o que o IKEA puder te ajudar, ele vai ajudar você a poder sanar alguma situação, né? Então, se você é da igreja, está com a despensa vazia e está calado, faz isso não, irmão. Faz isso não, né? Você sabe que tem um ministério social dentro da sua igreja. E aí você está lá na casa, passando necessidade, sem falar nada com ninguém. E depois alguns falam assim, olha, a igreja não se importa comigo, os irmãos não se importam. Claro, irmão, a gente tem hora que não tem a revelação de saber que você está passando necessidade. Você tem que procurar, você tem que falar, né? E também atendemos pessoas que não são da igreja, né? Outro dia passou uma família na porta aí, e olha, eu estou precisando de um café. O moço falou, eu não quero dinheiro, não quero nada, eu quero um café. Lá em casa não tem café, eu estou morrendo de vontade de tomar café. Por incrível que pareça, dentro da caixa do IKEA ali, tinha um pacote de café. Eu peguei o café, entreguei para eles, tem que ver como que ele ficou. Meu Deus, isso é Deus fazendo, e nós temos o hábito de fazer isso também com as pessoas em si. Então, no dia do IKEA, olha para esse irmão aí e fala assim, irmão, presta atenção, fala com ele. No dia do congresso, você não vai esquecer 1 quilo de alimento não perecível. Você vai trazer. É isso, né? Irmão, não é bilheteria não, mas vai ter o movimento de arrecadação, e você tem que trazer alguma coisa da sua casa. Você não é possível que você não vai conseguir fazer isso, né? Parece que a tecnologia aí está pronta, tá legal, agora vai dar certo, vai funcionar, então paga as luzes de novo. Gente, vocês fazem esse trem funcionar agora, em nome de Jesus. Vamos lá.
passando aqui para convocar todos vocês no dia 26, na conferência do IQER. Eu estarei aí com vocês e eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas. Então, juntos, vamos adorar ao Senhor. Não perde por nada. Chama um monte de gente, leva a sua família, mais 5, 10, 15, 20 pessoas e juntos vamos fazer a vontade do Abba. Vamos pra cima, Lagoinha Mateus Leme. Que Deus abençoe você, a paz do nosso Senhor Jesus, que seja abundante essa paz no seu coração. Eu tenho um convite muito especial para fazer para você, que é fruto, que é bênção, canal de Deus aqui em Lagoinha. Está chegando a nossa conferência global, é isso mesmo, dos dias 19 a 21 de agosto. Vamos nos reunir em São Paulo, das 5 continentes, de toda a parte do planeta nós estaremos juntos, nós como Lagoinha. Você que é líder nessa casa, você que lidera um ministério, você que é um co-líder em algum ministério, você que é pastor aqui nessa casa, você que é um líder de grupo de crescimento, um anfitrião, você que é um supervisor, você que é um carismático aí que está com a gente também, você que tem florescido nos ministérios aí na sua igreja. Nós queremos ter esse tempo juntos. É o nosso encontro anual, onde nós passaremos compartilhando da vontade de Deus, dos sonhos de Deus para o nosso coração como igreja, da visão que Ele tem para nós já para 2027. E esse tempo de você conectar, ter comunhão, relacionamento e amizade com outros irmãos de Lagoinha de todas as partes do mundo. Eu conto com a sua presença. Venha com o coração aberto. Serão 3 dias, 19, 20 e 21 de agosto, onde nós vamos buscar juntos aquilo que Deus tem para nós como igreja, como família Lagoinha, cada vez mais buscando agradar o coração do nosso Deus. Se você é líder em Lagoinha, em alguma área aqui da igreja, você não está convidado, você está convocado. E nós vamos juntos buscar nesses dias o que Deus tem para o nosso coração. Que o Senhor te abençoe. Estou contando os dias para a gente estar junto e viver um tempo tão maravilhoso na presença de Deus. Até lá. Vamos para cima, Lagoinha. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aplauda Jesus. Deus te abençoe e até lá. Olá, Lagoinha, que Deus abençoe você, a paz. Pode manter as luzes apagadas por enquanto, pode manter apagado. Pessoal, você ouviu o nosso pastor André falando sobre o nosso acampamento em São Paulo e aquela conta ali, ó, a gente chama de Missão Alphaville. Todos os anos nós subimos, né, com uma equipe, se eu não me engano são 7 líderes que vão para Alphaville nesse ano. Você pode aplaudir a vida desses 7 líderes, né? Nós temos a equipe, todo ano cresce, né? Nós já subimos com 4 pessoas, já subimos com 5 pessoas. Esse ano Deus nos deu 7 pessoas, fora eu e a pastora Wanda, para ir para Alphaville. E, queridos, é uma missão que requer recurso financeiro, né? O ano passado, a Lagoinha Mateus Leme, ela ofertou o almoço de toda a equipe, né? O pessoal ficou lá 3 dias e durante 3 dias nós agradecemos a igreja pagou o almoço, né? Os irmãos ofertaram e aquela conta ali é para isso. Se você tem no coração algum desejo de abençoar a equipe que está indo para São Paulo, você pode fazer ali a sua oferta naquela conta ali e nós vamos gastar, né, a sua oferta lá nos restaurantes ou no Uber, né, enfim, nós vamos fazer isso e todos os anos nós fazemos isso em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí. A gente está igual programa de TV, né? Ali na entrada da igreja, eu não sei se você viu, mas ali tem um totem, né? As pessoas chamam de totem. Logo, logo aquilo vai estar funcionando. E você vai ver toda a programação da igreja passando ali naquela tela. Inclusive os acontecimentos, os avisos. A gente está gastando muito tempo aqui no altar com aviso, com muita coisa. E aquele aparelho ali é para isso, para que a gente seja o mais objetivo possível, né? As pessoas do século XXI não são as pessoas do século XIV, não são do século XIII.
elas tinham mais paciência para ouvir e menos atividades para fazer, né? Outro dia até postei um vídeo aí. O culto não pode ser chato, né? O culto não pode ficar chato. O culto tem que ser objetivo, o culto tem que cumprir ali a mensagem, fez o que precisava fazer, a bênção final, e cada um de nós vai viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então o culto não pode ser maçante, o culto não pode ser cansativo, repetitivo, as pessoas não aguentam isso, né? Então nós estamos nos tornando o mais prático possível para que o culto ele siga o padrão que Jesus deseja. Você quer passar mais tempo? Vem para a vigília Labaredas de Fogo, né, Marta Fanny? Nós temos uma vigília na igreja a cada 2 meses, a cada 3 meses, e o povo fica aqui 3 horas, 4 horas, derramando na presença de Deus, né? E então venha para os outros movimentos e você vai encontrar um tempo maior. Mas os nossos tempos de culto, eles têm que ser objetivos. Já falei com os nossos preletores, gente, momento da oferta. Não fica a vida toda aqui falando sobre oferta, porque ninguém vai aguentar você, né? Seja assertivo, seja objetivo, passe a mensagem com conclusividade e ponto. É isso que precisa ser feito. Então aquele aparelho está ali, os irmãos se movimentaram, fizeram, o pastor também, a coisa foi acontecendo e nós estamos avançando, né? Outro dia eu vi essas colunas, tudo com telão de LED, falei, meu Deus, eu estou enxergando demais, né? Dá um amém aí, irmão. Meu Deus do céu, glória a Deus. Convidar aqui a pastora Mônica, vem aqui, pastora Mônica, vamos aplaudir a vida da nossa amada pastora Mônica. Você viu como que ela está toda caracterizada? Olha aqui, é a camisa do Kids. Vem cá, Fernanda, você está bonitinha também. Filho de peixe, peixinho é, né? Então vem cá. Ela está num novo movimento e recentemente ela assumiu o ministério Kids da nossa igreja, né? O Senhor tem feito, tem colocado no coração dela muita coisa, tem algumas coisas que eu até deixei para que ela mesma fale com você. Ela está se especializando nisso, né? O Senhor está levantando nesse tempo, um tempo atual, né? A nossa Paola cumpriu um tempo maravilhoso, hoje ela vai para um novo tempo ministerial, ela está estudando outros ministérios aqui na igreja mesmo, para atuar, e nesses dias a Paola pegou a bandeirinha, entregou aqui para a nossa Mônica, e ela vai assumir, ou já assumiu, o nosso Ministério Kids. Aproveitando, o nosso Ministério Kids só vai funcionar domingo de manhã e domingo à noite. Durante a semana nós não teremos Kids, né? Você viu que a programação mudou, amanhã não tem roupa, amanhã não tem culto, não tem nenhuma atividade aqui na igreja. A única atividade que tem aqui na igreja amanhã é que eles vão dar manutenção no altar. Um grupo de irmãos, um eletricista aqui da igreja vai estar aqui dando manutenção. Mas segunda-feira nós não vamos ter nada, né? O templo vai descansar também, e então é isso. Essa terça-feira não tem nada. Mas na próxima semana nós vamos inaugurar um culto chamado Culto Teológico. Quem gosta de aprender aí? Então nós vamos tratar temas específicos, né? O culto fé, o culto Rocket. Cadê a liderança do Rocket? Aí elas aí, ó. Glória a Deus, Deus abençoe. Quem tem filho adolescente? Cadê os papais que têm filho adolescente? Então agora o culto Rocket é na quarta-feira, 7h30 da noite, no mesmo horário do culto fé. Então lá no Espaço Kids, os adolescentes vão para lá, né? Já está tudo combinado, já está tudo certo, né? O culto Hope foi transferido para quinta-feira. Então nessa quinta-feira, 7h30 da noite, tem culto Hope. O discipulado Shine Hero foi transferido para sexta-feira, 7 horas da noite. As mulheres no templo, os homens no Espaço Kids, a cada 15 dias. Né? Então, te falei de toda a programação. Pastora Wanda, está tudo certo? Os avisos, está legal? É com você. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria enfatizar com você e para você a importância do Ministério Kids. Aquela salinha não é um depósito de criança. É um local onde nós ensinamos, instruímos os filhos de vocês
naquilo que tange, né, aquilo que é referente à palavra do Senhor. Amém? Eu queria deixar um pequeno ensinamento aqui para que os irmãos prestem bastante atenção. Uma criança tem um valor imenso diante de Deus. Ela é vista como um presente, uma herança, é alguém digno de amor, cuidado e ensino. Alguns princípios bíblicos mostram isso. As crianças são um presente de Deus. Jesus demonstrou amor e acolheu as crianças. As crianças são um exemplo de humildade e confiança. Cuidar de uma criança é honrar o próprio Cristo. Os pais e a igreja têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus às crianças. Em resumo, o valor de uma criança na Bíblia não está no que ela faz, mas em quem ela é diante de Deus. Ela é amada pelo Senhor, criada à sua imagem, preciosa aos seus olhos e digna de proteção, cuidado e instrução. Jesus fez questão de colocá-las no centro do seu ensino, mostrando que elas ocupam um lugar especial no coração de Deus. Então, irmãos, você que é pai, que é mãe, tem uma criança na faixa etária entre 4 e 10 anos, envie a sua criança para o Kids. Se a sua criança sabe ler, dê a ela uma Bíblia. Por favor, irmãos, não deixe sua criança vir para a igreja de mãos abanando. Né? Na salinha do Kids, nós fazemos leitura e menção da palavra do Senhor. Aproveitando este momento, quero dizer para vocês que no próximo domingo, no dia 26, concomitante ao congresso WeCare, a sua criança vai participar do Super Férias na salinha do Kids. Nós teremos brincadeiras, vai ter algodão doce, vai ter lanche. Nós vamos fazer um evento que nós vamos falar sobre conhecendo as histórias e a aliança que Deus fez com seus amigos. Nós vamos falar sobre Noé, nós vamos falar sobre Davi, e a sua criança vai aprender. Então, por favor, traga os seus filhos e continue ensinando os seus filhos na sua casa. Amém? Amém ou amém? Amém. Sua criança vai levar também, irmãos, hoje um papelzinho igual a este, mas não todos iguais. Alguém vai levar arroz, alguém vai levar feijão, açúcar, sabonete, por aí vai. Por quê? Porque nós vamos montar, juntamente com o Ministério WeCare, uma cesta básica. Então, irmãos, a sua criança vai levar, não é para você jogar fora, é para você entregar na mão do seu filho 1 quilo de alimento não perecível para que ele traga no próximo domingo. Amém? Se puder vir de manhã, beleza. Se não puder vir de manhã, venha à noite. Em nome de Jesus eu agradeço. Muito obrigada. Glória a Deus. Fica aqui, nós vamos orar para vocês duas. Glória a Deus. Querido, impõe as mãos para cá, nós vamos orar pela vida delas, né? Você viu aqui que tem aqui uma espécie de sucessão, né? Os filhos acompanham os pais, se inspiram nos pais, né? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esse tempo sobre a vida da tua filha. Nós cremos, como ela falou muito bem, as crianças são presentes de Deus, que ela possa ser usada de uma forma poderosa no Ministério Kids da tua casa. Esse ministério que o Senhor plantou, que o teu Espírito quer que funcione. Espírito Santo, nós cremos que antes da estrutura o Senhor prepara o nosso coração. O Senhor está nos provando, está nos moldando, para que essa cidade possa experimentar de um dos maiores avivamentos na vida das crianças, dos adultos, dos adolescentes, dos jovens, em Lagoinha, nessa região. O Senhor já deu um sítio. Temos um sítio de mais de 10 mil metros quadrados, preparando o território para que o celeiro seja abundante. Ó Pai, os processos do Senhor, às vezes são dolorosos, mas depois de que nós venhamos a passar o processo, a colheita acontece, e nós podemos celebrar a vitória em todos os ministérios dessa igreja, em nome de Jesus. Que a pastora Mônica e a sua casa, eles vivam um tempo sobrenatural em tudo que o Senhor tem levantado eles para fazer nesses dias atuais, como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Elas estão todas caracterizadas, você viu, né? Eita, povo de Deus abençoado.
Vem cá, pastora Wanda. É você mesmo, né? Pastora Wanda quer falar com as mulheres, né? Cadê o microfone? Ficou aqui? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Pastora Wanda quer falar com as mulheres. Boa noite, igreja. Obrigada. A paz, tudo bem? Glória a Deus. Ô, gente, cadê as mulheres aí? Uhul! Glória a Deus. Então, gente, dia 8 de agosto, nós vamos ter o nosso culto Shine. Glória a Deus. A gente vai estar aqui 4 horas, vai dar no sábado, 4 horas da tarde. A gente vai reunir aqui e a gente vai falar sobre cura interior. Então eu conto com todas vocês, todas as mulheres, por favor, suas amigas, suas irmãs, sua mãe, sua tia, suas convidadas, suas vizinhas, pode convidar elas para a gente poder estar aqui e falar com elas. Porque todos nós precisamos de ser curadas. Todos nós, até os homens também. Um dia eu vou trazer para vocês, tá? Em nome de Jesus. Mas todos nós precisamos. Por que eu trouxe isso para as mulheres? Porque nós somos frágeis, né? Somos emocionais. Os homens também são, mas não tanto quanto a gente, né? Nós carregamos filhos, né? Tanto no ventre quanto nos braços. Então, mexe muito com a nossa emoção. Então, eu quero que todas as mulheres dessa igreja, para a honra e glória do Senhor, sejam curadas. Em nome de Jesus. Então, vem com o seu coração aberto. Vem com o seu coração com expectativa em Deus, para que Deus possa curar você. Porque Deus vai falar o que precisa fazer. Qual o procedimento que nós precisamos exercer ele. E quando a gente faz isso, nós vamos entender o que Deus está falando, porque Deus não vai gritar o seu nome, mas Deus vai falar no seu coração. E é nesse momento que você vai ser curada. Amém? Então tá bom. Que dia que é para você estar aqui? 8 de agosto, 4 horas da tarde. Deus abençoe. Vocês vão vir, né? Todas. Vocês vão vir, né? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Renato, meu Renato Penido, vem aqui, Renato. Nosso Jaceni também, vem aqui fazendo favor. Você pode aplaudir o pessoal do Champions aqui, da Lagoinha Global e Matheus Leme. Ei, glória a Deus, hein? Você viu que nós estamos, né, uniformizados? Vai chegar a camisa do Jaceni também, você vai ver, eu vou conseguir. Querido, quem sabe tem um projeto de esporte aqui na igreja? Cadê o povo que é melhor que o Neymar aí? Cadê? Hã? Você fala assim, meu Deus, por que eu não fui para a seleção, né? Até que nossa seleção não está muito boa, né? Mas nós estamos uniformizando o nosso Champions. Ele acontece toda segunda-feira às 8h30 da noite. Nós temos quase 5 anos de projeto, quase 5 anos de futebol, né? Você pode aplaudir Jesus por isso, né? Deus tem feito grandes coisas. Renato está fazendo um trabalho maravilhoso ali, junto com o Jaceni. O povo está fazendo tudo de acordo com o que o Senhor quer. Irmão, a maioria dos irmãos que estão lá no Champions não são crentes. Eles não ainda conhecem Jesus da maneira que eu e você conhecemos. Essa que é a ideia. É esse que é o projeto. Nós queremos levar o nome de Jesus para aqueles que ainda não conhecem Jesus, né? E ultimamente tem crescido 20 pessoas, né? 4 times, 25 pessoas. Tem dia que dá até, meu Deus, nós temos que jogar 2 horas. Não, calma, gente, 2 horas ninguém aguenta, não. E, né, nós temos feito esse trabalho ali. Por que a gente está mostrando isso? Porque não é para nós. Irmão, esquece que a gente está aqui. A glória toda é de Jesus. O nome de Jesus que deve ser levantado nesse projeto, né? Não sei se você sabe, mas muitos dos nossos atletas de Cristo, eles foram ganhos num projeto de futebol, né? Eles levantaram a mão e falaram, a partir de hoje eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, e aquele atleta aceitou o Senhor, né? E o nosso objetivo é que almas venham para Jesus naquele lugar, né? Ore por isso, amanhã tem projeto, e vai estar entre nós um goleiro do Atlético Mineiro, né? Ele já jogou lá no clube do Atlético Mineiro, e esse irmão, hoje ele é pastor da Lagoinha, Lagoa Santa, e ele vai vir dar uma palavra para a gente. Ele chama Paulo Vitor, ele está lá na Copa do Mundo fazendo evangelismo, né? Ele tem uma equipe, viajou lá para os Estados Unidos, e esse pastor, que já foi atleta do Atlético Mineiro, ele confirmou presença entre nós. Nós vamos marcar o dia
e nós vamos inaugurar e vamos uniformizar o Champions, né? Nós temos camisas brancas, amarelas, pretas, se eu não me engano tem uma camisa vermelha também. Então são 4 cores de uniforme. E nesse dia, no final, nós vamos fazer aquele churrascão, sabe, aquele churrascão que o mineiro não aguenta nem resistir. E, irmão, se você quiser ir nesse dia, você pode ir, né? É para a igreja inteira, só que aí você tem que levar, né, um meio quilo de carne, um suco, um refrigerante, porque o churrasqueiro vai estar lá, mas ele vai precisar disso, né? A gente queria fazer tudo 0800, irmão, mas a gente não dá conta de fazer isso, infelizmente. Então, nós vamos ter uma inscrição, nós vamos ter um link de inscrição para você participar conosco nesse dia. Então, você tem que escrever, a gente vai saber que você vai estar lá. Então, nesse dia, nós vamos avisar tudo direitinho e vamos inaugurar, né, os uniformes do nosso Ministério Champions. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar pela vida dos filhos do Senhor, né? Eu de vez em quando eu vou lá, mas eu fico do meio de campo para frente, né? Não aguento muito, o pastor já está ficando velho, mas de vez em quando eu chego lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Champions do Lagoinha Mateus Leme. Deus, obrigado por esse projeto que já dura quase 5 anos. E o Senhor, cada dia que passa, tem nos visitado com a tua presença. Ó Deus, abençoe essa inauguração de uniforme. Abençoe a vida do pastor Paulo Vitor, que vai estar entre nós. Abençoe, Senhor, a comunhão no final ali, a comida, os irmãos que vão participar, a igreja. Esse é um projeto que a tua Lagoinha Mateus Leme plantou há 5 anos atrás. E nesses dias, Pai, o Senhor tem levantado a vida dos teus filhos, o trabalho tem sido lindo, aquilo que o Senhor tem feito ali, as orações, a palavra de Deus sobre a vida deles. E nós cremos que é um plano do Senhor naquela quadra, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, ali do lado do lanche, Arena Guará. Nós cremos que o Senhor está fazendo grandes coisas com esse projeto de esporte e vai fazer ainda muito mais em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentar aqui os atletas, né? Glória a Deus. Jaceni corre demais, viu? Você olha o Jaceni aqui, você fala assim, meu Deus do céu, Jesus amado, o homem tem energia mesmo, né? Cadê os homens aí que já foi no futebol? Cadê eles? Tem que voltar mais vezes lá, viu? Pelo amor de Deus. Irmão, nós temos camisas de todas as medidas, tá? Então você fala assim, eu visto é G, tem. Eu visto é M, tem. Eu visto é P, tem. Nós pedimos todas as medidas, porque qualquer pessoa que chegar lá para jogar conosco na segunda-feira, ele vai poder utilizar o uniforme do Champions, né? Já falei com o Renato aí, as regras, né, Renato? As regras é que o uniforme do Champions não pode ir para casa. O irmão que veste a camisa não pode levar para casa. Terminou o jogo, vai lá no vestiário, tira a camisa, entrega para os organizadores. Não pode. Você viu que a maioria não é crente. Já pensou o povo lá, na balada, aí você, meu Deus, o que a camisa da Lagoinha está fazendo? Então, não pode levar a camisa do Champions para casa, o uniforme é do projeto, né? Eles já sabem disso, mas nós estamos fazendo isso, estamos muito felizes. Hoje eu estava de manhã com uma camisa branca, e hoje eu vim à noite com essa camisa amarela, e o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio. Cadê os adolescentes? Cadê o Rocket? Vocês sabem que o culto de vocês é quarta-feira, hein? Claro que hoje é culto para todo mundo, mas na quarta-feira vem, pede seu pai para te trazer, vai ali para o espaço que agora é /Kids /Rocket. As pastoras do Rocket estão aí, ó, a Lohana, a Franciele. Vamos aplaudir a vida delas, elas estão fazendo um trabalho maravilhoso também, né? Assumiram o ministério com 2, com 3 pessoas. Irmão, elas já vieram aqui, já fizeram lição com um adolescente, só entre elas. E isso é liderança, irmão. Liderança não é só liderar a multidão, né? As pessoas acham que liderar é ter aquele tantão de gente, a igreja lotada. Não, irmão. Liderar é o coração. Você sabia que liderança é coração? Liderança é coração, liderança não é multidão, né? Escreve isso. Às vezes há pessoas que lideram 2 pessoas.
No entanto, ela forma um líder para gerir muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é um trabalho muito excelente que elas estão fazendo também. A gente precisa reconhecer isso e nós estamos movimentando, gerindo para que fique fácil ou facilite para você, papai, trazer o seu filho, né? Na terça-feira, nossa, estou agarrado, muito serviço, não consigo levar o meu filho, mas na quarta-feira você pode vir para o culto e deixa o seu filho ali no Espaço Rocket, que também é o Espaço Kids, e dá tudo certo em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos continuar a expositiva da palavra de Deus no meu coração, no seu. Os nossos preletores, né? Nós temos essa liturgia em Lagoinha, de todo momento que nós vamos pregar a mensagem, nós convidamos a igreja para ficar de pé. Pedimos que você agora evite a andação pelo templo, não fique andando, não fique no telefone, não fique com a cabeça num outro lugar. Tenta ficar aqui com a gente. Tenta ser o mais assertivo possível, para que a palavra de Deus tenha efeito na sua mente e no meu coração, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos plenamente que o Senhor é um Deus que fala conosco através do teu Espírito. Espírito Santo, boa noite. Tu és aquele que mora dentro da nossa alma e que revela as sagradas escrituras ao teu povo. Nos ajude para que saiamos daqui com as aplicações práticas do Senhor para os nossos dias, nos ensine, nos treine, nos motive e nos ajude pela caminhada até chegar ao portão celestial, quando o Senhor vai dizer aos teus filhos: entra, servo bom e fiel, no gozo do teu Senhor. Amém. Você pode se assentar aí no seu lugar. Nós estamos aí no livro de Lucas, Lucas capítulo 2, nós já entramos aí no capítulo 2, e hoje pela manhã nós falávamos de submissão à autoridade, falávamos de questões de humildade, e nós paramos no versículo 20 do capítulo 2, quando os pastores foram ver a mãe de Jesus, Jesus ali recém-nascido, entre a manjedoura e entre os animais do campo, né? Jesus nasceu numa manjedoura entre os animais, porque não tinha lugar na hospedaria para Jesus nascer. E então Maria deu à luz de um jeito bem tradicional. E pastores foram avisados por anjos onde a criança estava, quem era a criança. E o versículo 20 diz: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O texto está dizendo que eles viram o que o anjo tinha anunciado, e eles voltaram alegres, eles voltaram felizes por tudo que eles tinham visto e ouvido. Eu sei que hoje você saiu da sua casa para vir ao culto. Eu espero que você volte feliz com o que o Espírito Santo está fazendo aqui nesse lugar, com o que Ele preparou para mim, para você aqui, e que você não volte triste, que você não volte chateado, que você não volte mais criticando do que falando do nome de Deus, daquilo que o Senhor fez ou daquilo que Ele ainda vai fazer. A igreja que nós pertencemos, irmão, ela depende de críticas, mas críticas construtivas. As críticas construtivas, elas devem ser feitas em toda organização, porque nenhum líder é perfeito. Nenhum líder que está à frente de uma empresa, de uma igreja, de uma família, de uma cidade, de um país, nenhum líder acerta tudo, e ele precisa de críticas construtivas. Mas o que uma organização não precisa é de críticas destrutivas dos seus participantes, né? É muito difícil você participar de uma igreja que você critica ela todo dia.
É muito horrível você ouvir uma pregação de um pregador que você critica o pregador todo dia. Meu irmão, então vai para um lugar que você seja feliz. Porque é muito impossível você estar dentro da sua casa com a marreta na mão e todo dia você bate na parede com a marreta. E bate na parede com a marreta. E bate na parede. Meu irmão, uma hora a casa vai cair na sua cabeça. A casa vai cair na sua cabeça. Nós não batemos na organização aonde nós pertencemos. Já viu funcionário de empresa que todo dia ele critica a empresa, critica o patrão, critica o serviço? Meu irmão, saia dessa empresa. Saia, vai ser feliz num outro lugar. Porque como que você vai ficar num lugar criticando o lugar de onde você pertence, de onde você mora, de onde você vive, de onde talvez até o salário que você recebe vem daquele lugar? Não dá. É necessário que você critique, mas critique construtivamente. E críticas construtivas, elas são muito diferentes de críticas destrutivas. Quer ver um exemplo de uma crítica construtiva? Pastor, a igreja está crescendo, mas o senhor não acha que nós devemos fazer ajustes ministeriais em todos os sentidos, ver como é que está o pessoal, ver como é que está a vida íntima, principalmente de quem está casado, como é que eles estão andando ali com Deus? Você não acha que é bom fazer um movimento desse? Isso é uma crítica construtiva. Crítica destrutiva. Pastor, essa igreja está uma bagunça. E vai ficar mais bagunçada ainda. Eu nunca vi uma igreja tão bagunçada como essa. Isso é uma crítica destrutiva. Quando você não consegue trazer soluções, mas aumenta o problema que já existe. Um líder saudável não traz problemas apenas, ele traz problema e ele tenta ajudar, procurar uma parte da solução. O mundo já é um problema, e eu e você também somos problema. Às vezes, irmão, a gente é problemático. O ser humano é um ser problemático. Mas o ser humano não precisa de mais problemas, ele precisa de soluções que ajude ele a solucionar os problemas que ele já tem. Então, irmão, eu às vezes consigo ver várias falhas que a nossa instituição tem, aqui em Mateus Leme, mas ao mesmo tempo eu também consigo ver os acertos. Quem consegue ver que nós acertamos também? Que Lagoinha Mateus Leme acerta, que ela também atinge o alvo, que ela também enxerga a visão. Caso contrário, para que Deus vai me dar sítio? Para que Deus vai dar a essa igreja um sítio se ela só erra? Se ela só está caminhando para trás? Para que Deus vai entregar sítio nas mãos de uma igreja assim? Ele não entregaria. Então, tente ser feliz com a igreja que você tem. Eles foram lá ver Jesus no meio do mato, ali nascendo. Eles poderiam voltar e dizer: Deus, esse menino é seu filho mesmo? Como que o senhor deixa o único filho que você tem, que também é Deus, nascer no meio do mato junto com os bichos? Eles poderiam voltar falando essas coisas, mas eles não fizeram isso. A palavra está dizendo que eles voltaram glorificando o nome de Deus, glorificando a vontade de Deus, de como Deus tinha feito o nascimento de Jesus. Não houve ali críticas destrutivas com o que Deus estava fazendo. Eu fico imaginando alguns cristãos que criticam destrutivamente. Se eles estivessem nessa época do nascimento de Jesus, eles diriam: nossa Deus, mas o senhor também, hein? O senhor não podia arrancar alguém lá da hospedaria e colocar Jesus para nascer lá dentro, não? Jesus é muito mais importante, né? Tem gente, irmão, que tudo que está certo, ele faz ficar errado. E o que está errado, ele faz ficar mais errado ainda. Tem gente que não vai elogiar nada. Irmão, não viva de elogio das pessoas. Porque quem quer ver você indo para frente, vai elogiar você. Mas quem deseja que você não vá, tudo que você fizer vai estar ruim. Tudo que você fazer, ele vai falar: não, mas você poderia ter feito melhor. Não, mas que ruim que você está fazendo. Não, mas que feio que você está fazendo. Não, irmão. Pessoas que querem ver você para cima, até no dia que você erra, elas falam: não, irmão, calma, levanta a cabeça, hoje deu errado, mas amanhã pode dar certo. Críticas destrutivas
não ajudam organização nenhuma a crescer. Se você quer criticar, pede o Espírito Santo qual é a crítica que você deve fazer. Faça uma crítica que de fato vale a pena as pessoas ouvir o que você está criticando. Porque tem coisa, irmão, você só deve deixar entrar num ouvido, sair no outro e ir embora. Porque não vai somar com praticamente nada daquilo que você queria. O texto continua falando sobre a circuncisão de Jesus no versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. A circuncisão é nada mais, nada menos do que um corte feito no órgão masculino dos meninos na época da lei. Então, eles eram marcados e a lei chamava isso de circuncisão. Deus deu essa ordem para o povo de Abraão e todos eles, para ter uma marca da aliança com Deus, os meninos eram circuncidados, né? Jesus também cumpriu esse feito, né? Jesus cumpriu essa regra que Deus queria e ele também foi circuncidado. Isso não significa que você, mamãe, tem que circuncidar seus filhos do sexo masculino nos dias atuais, viu? Isso já foi cumprido na cruz e não há mais essa necessidade de circuncidar as crianças do sexo masculino. Passados dias, versículo 22, da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, né? Levaram Jesus a Jerusalém para apresentarem Jesus ao Senhor. Nós temos o hábito, né? Alguns pais, quando têm os bebês, eles trazem na igreja e nós consagramos essa criança ao Senhor. Não temos o hábito de batizar crianças, né? Crianças recém-nascidas, né? Algumas igrejas têm esse hábito, aqui em Lagoinha não fazemos isso. Nós esperamos essa pessoa crescer, entender o que é de fato o Evangelho, e ela mesma, com a boca dela, vai pedir a Jesus, ou vai dizer, eu aceitei Jesus, eu quero batizar. Às vezes as nossas crianças fazem isso, né? Criança de 6 anos, de 7, de 5, ela chega e fala, eu quero batizar, né? Isso é delicado porque o coração de um ser humano é uma terra que você não pode entrar. Nenhum de nós tem o poder de entrar no coração de ninguém. Se uma criança falou com você que ela quer batizar, irmão, você que é pai, tenha total cuidado de impedir ou de liberar, porque o coração dessa criança não é seu. O coração de uma criança é de Cristo. E somente Cristo pode saber o que está acontecendo lá dentro do coração dessa criança. Então, se ela está falando, às vezes ela teve uma experiência, talvez ela viu Jesus pessoalmente, a chamada teofania. Não só crianças, mas seres humanos adultos, alguns deles tiveram experiência de ver Jesus face a face. Viu Jesus. E aí a pessoa fala, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Você vai duvidar que a pessoa está falando que viu o Senhor? Não, irmão, é ela e Deus. Se ela falou, ela viu. É a verdade que está saindo da boca dela. Se é mentira, se não é, eu e você não temos como saber muita coisa a respeito disso, né? Então nós já batizamos crianças de 6, 7 anos. Claro, o pai estava ali dizendo, não, ok, ele falou que quer, ok, né? Às vezes os pais falam, não está na hora, a gente respeita também, não tem problema nenhum, né? Mas essa é uma questão muito individual com relação às nossas crianças. Mas os pais de Jesus, tanto José, que era o padrasto, mas o pai de criação, e Maria, sabiam da responsabilidade de levar os filhos para a presença de Deus. Você sabe da responsabilidade que você tem de apresentar Jesus para o seu filho, você que é pai, você que é mãe? Você sabe que seu filho precisa cultuar, que ele precisa vir na igreja com você, que ele tem que ter essa experiência, que você tem que ensinar para ele esse caminho. Depois, quando ele crescer, irmão, ele vai definir o caminho dele. Mas
o objetivo dos pais que têm crianças, principalmente pai cristão, é trazer os filhos para a igreja. Trazer os filhos para a presença de Deus. Trazer, né? Eu costumo dizer que uma criança só tem direito de decidir por conta própria quando ela fizer 18 anos. Quando ela pagar as próprias contas dela. Quando ela tiver condições de ter a própria casa. Aí ela pode mandar na vida dela. Mas enquanto ela não tem isso, irmão, ela depende do teto do pai, depende do dinheiro do pai, depende das regras do pai. Ela ainda não tem vontade própria, não. E é preciso que você fale de Deus para o seu filho e mostre para ele o caminho, né? Você é uma inspiração para o seu filho diante de Deus. Você como pai, você como mãe, você inspira seu filho a servir Jesus? Seu filho viria para Jesus por causa de você? Ou ele diria, eu não gostaria de ter esse Jesus que o meu pai e minha mãe têm, não. Só anda brigando, todo dia só fica brigando, eu vou querer esse Jesus? Eu vou para essa igreja, não. Só fica brigando. Eu vou querer servir Jesus como? Dessa forma. É outro desafio. Se você vai discutir, vai ter alguma coisa lá difícil dentro de casa, tira seus filhos fora disso. Seus filhos não são culpados de discussão sua, não. Deixa os meninos fora. Não fica levando coisas do pai para o menino. Seu pai me fez isso, seu pai me fez aquilo. Sua mãe me fez isso. O menino vai ficar doido, ele vai falar, de que lado que eu fico? Eu fico do lado do pai ou eu fico do lado da mãe? Como é que Não envolva seus filhos nas suas confusões. Deixa os meninos fora disso. Deixa eles viver a vida com saúde. Não envolva os seus filhos nisso. Não envolva. Eu me lembro lá em casa, quando era criança, o papai xingava a mamãe, e aí ela vinha, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é não sei o quê, seu pai é não sei o quê, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Irmão, durante algum tempo, da boca da minha mãe, eu tive uma imagem que meu pai era um monstro. Porque ela falava muito mal do meu pai para mim, só que ela esquecia que eu era o filho. Eu não podia defender certas coisas. E ela xingava o meu pai para mim o tempo todo. E eu fiquei, meu Deus, meu pai é ruim. Meu pai é ruim. Mas às vezes o meu pai não falava muito sobre a minha mãe. Ele só falava, sua mãe é uma pessoa difícil. Mas eu nunca vi meu pai falando mal da minha mãe. Nunca vi. Não fale mal para os seus filhos do seu cônjuge. Se você é pai, você teve um problema com a sua esposa, não fale da mãe dele. Não fale do pai dele. Você não está ajudando ele a crescer desse jeito. Seu problema é com ela. Resolve com ela. Seu problema é com ele. Seu problema não é para você passar para o seu filho. Seu filho não tem participação nisso. Deixa ele fora desse negócio. E se ele tiver de escutar, porque tem uns meninos que quando o pai e a mãe estão discutindo, ele fica de trás da porta. Vai lá e fala, filho, não fica de trás da porta, não. Você ainda não entende isso. Isso não é para você. Por favor. Vai para lá que o papai e a mamãe estão resolvendo um negócio aqui. É assim que você vai proteger as emoções dos seus filhos. Agora toda hora que vai ter um negócio, os meninos estão no meio, está brigando, os meninos estão no meio. Não, gente, deixa os meninos fora. Eles não têm culpa disso, eles não sabem nem como é que a confusão começou. Pastor, eu vou pegar o senhor. Não, não pegue eu não. É Jesus que está falando. Escuta o que o Espírito Santo está falando com você. Ele quer falar com você. Ele quer ajudar você. Por isso que a Expositiva está falando dessa forma comigo e com você. Eu tenho uma imagem na minha mente até hoje que nunca saiu. Eles tiveram uma briga e a minha mãe pegou uma lâmpada elétrica e quebrou nas costas do meu pai. Eles estavam se agredindo dentro de casa e ela quebrou a lâmpada nas costas do meu pai e as costas dele começou a sangrar. E eu comecei a dar crise de ansiedade dentro de casa. Eu era uma criança de 5 anos de idade. Pensa, os dois bonitão começaram a brigar dentro de casa, quebraram a lâmpada um no outro, e a criança de 5 anos começou a tremer e dar crise de ansiedade dentro de casa. Essa imagem está na minha mente. Eu já fui curado? Já. Mas eu lembro como se fosse agora,
eles brigando, se agredindo e quebrando as coisas um no outro. Pense nisso. Você pode estragar a mente do seu filho com uma briga que você teve dentro de casa. Ele não vai falar com você, mas ele viu. Ele viu, ele pensou, desceu para o coração. Depois que você pensa, depois que você vê, depois que você ouve, vai guardar dentro das suas emoções. Difícil não é entrar, difícil é sair. Difícil é depois essa imagem sair de dentro da gente. Então pense com muito carinho nisso. Caso tenha acontecido com você, pede Jesus para ter misericórdia e lavar o seu coração no sangue dele. E você, papai, você, mamãe, não tenha discussões perto dos seus filhos. Não tenha discussões perto dos seus filhos. Não fale mal do pai desse menino para ele. Não fale mal da mãe desse menino para ele, por favor. Deixa ele fora disso. E pede Jesus para curar totalmente a sua família. O texto continua dizendo que, conforme o que está escrito na lei do Senhor, versículo 23, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Você consagra os seus filhos a Jesus? Você que tem 1, tem 2, tem 3, você já consagrou esse menino nas mãos de Deus? Não é de trazer ele aqui na frente, não. Você que é pai, você que é mãe, autoridade, você já falou com Jesus, essa criança, Senhor, ela está consagrada nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já consagrou esse menino ao Senhor? Ou você nem presta muita atenção nisso? Seus filhos são consagrados. Porque, irmão, depois ele vai crescer. Ele vai ter uma vontade de dançar aquela música que não é de Jesus. Ele vai querer ter aquela vontade de beber algo que não é de Jesus. Mas ele está consagrado. Lá no ventre, quando você estava grávida, ou você sabia que você era pai, você já estava dizendo, esse menino é um profeta do Senhor. Essa menina é uma profeta de Jesus. Eu consagro nas tuas mãos a minha descendência. Você já fez isso? Aos adolescentes e jovens que estão entre nós, quando você casar, você faz isso, viu? Quando os meninos estiverem chegando, consagra os seus filhos ao Senhor Jesus. Vou aproveitar porque eu estou vendo algumas moças novas aqui na igreja. Eu oro para que você seja uma moça santa e não deixe ninguém tocar no seu corpo de uma forma leviana, de uma forma violenta. Você é a menina dos olhos de Deus. Quem gosta de você vai ter que respeitar você. Os rapazes do mesmo jeito. Homem, para ser homem, não precisa provar na intimidade, na sexualidade. Um homem prova que é homem quando ele respeita, quando ele tem palavra, quando ele valoriza as pessoas. Então, adolescentes que eu estou aqui agora e eu estou vendo que você está prestando atenção. Cuidado com os homens maus, com as mulheres más, que vão tentar atrapalhar a sua vida e não deixar você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher do Senhor. Eu sei que alguns de nós não tivemos amor de pai, não tivemos amor de mãe. Mas você tem o amor de Jesus. Você tem o amor do Pai dos pais, do Rei dos reis e Senhor dos senhores, que fez você nascer e que quer que você seja um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus na sua geração. Então pense nisso, seja consagrado ao Senhor Jesus. O texto está falando de consagração. E eu não estou falando de consagração somente para as idades mais novas. Eu estou falando de consagração para todos nós. Se eu não for um homem consagrado ao Senhor, para que eu estou pregando para você? Para que eu estou aqui? Temos que ser consagrados ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, irmão. Até o seu telefone tem que ser, quando você pega nele, ele é santificado. Quando você vai ouvir uma música, ela tem que ser santificada. Quando você entra em alguns ambientes, se Jesus mandar você sair dali, não fique ali, porque talvez você não está lá para fazer evangelismo nenhum, então não mistura com aquilo. Deus quer que você saia.
porque você é consagrado ao Senhor Jesus. Pense nisso. Pense na consagração que o Senhor Jesus quer com você. E o versículo 24 diz, para oferecer um sacrifício. Eles levaram Jesus ao templo, consagraram e ofereceram um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas e 2 pombinhos. Eu já vi preletores dizendo assim, não, José era rico, ele era carpinteiro, ele ganhava muito bem, então a família de Jesus era rica. Olha aqui a riqueza deles. Nem o cordeiro eles não tinham para fazer o sacrifício. Eles sacrificaram 2 rolinhas e 2 pombinhos. Somente pessoas pobres sacrificavam assim. A lei dizia que quando alguém não tinha condições de levar um cordeiro, ele podia levar 2 rolinhas e 2 pombinhos. Resultado, os pais de Jesus eram pessoas simples, pessoas de pouco recurso, de pouca aquisição. Ou seja, o Deus dono de todas as coisas nasceu numa casa simples. Isso já dá para mim e para você uma aplicação. Não é o que você tem. Não é o dinheiro que você tem. Jesus não está procurando quem tem dinheiro ou quem deixou de ter. Ele procura corações quebrantados e contritos, que o adorem em espírito e verdade. Os humildes de coração, os mansos de coração, são esses que o Pai procura. Então, irmão, não é o que a gente é, o que a gente tem, é o que de fato o Espírito Santo pode fazer no seu coração, com relação à humildade, com relação à mansidão, com relação a servir, com um coração grato ao Senhor. Eu e você não somos melhores que ninguém. Esse mundo valoriza muito poder, muito cargo, muita posse, muito status. Mas o povo de Deus não é o povo do status. Ainda que a gente posta algumas coisas no status, irmão, a coisa que você mais vai ver no status aqui do seu pastor é coisas da igreja. Todo dia tem um banner da igreja, tem um acontecimento, tem um vídeo. Eu quero postar as coisas que Jesus está fazendo, mas não tem nada a ver comigo. Não tem. Às vezes eu ponho a minha fotinha lá e fico lá assim, ou então faço um videozinho, faço assim, ó, pastor. Não é pastor não, irmão. É o que Jesus quer fazer através da minha vida, é o que Jesus quer fazer através da sua. Os nossos status são assim. A gente não fica lá postando muita coisa não, né? Porque Deus não se interessa com o que você tem. Jesus não está nem aí com o que você tem. Jesus quer saber quem você é. Jesus não quer saber quanto você tem na sua conta bancária e qual o carro que você anda. Ele quer saber como anda o seu coração, como anda a sua integridade diante do Espírito. É isso que Jesus quer saber. Qual que é a diferença da gente vir para a igreja de carro, de Uber, de bicicleta, a pé? Meu irmão, isso não muda muita coisa. A diferença não é no que você tem, a diferença é no que você representa para Jesus. É o seu coração. É isso que faz aquilo que o Senhor quer fazer ficar mais real. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, você pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que ele dizia, com o que dele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão aqui é uma espécie de profeta.
que está dizendo o que vai acontecer com Jesus. Ele também está agradecendo a Deus e dizendo: agora eu já posso morrer, porque eu vi o Salvador, eu vi o Senhor. Ele está dizendo: já cumpriu, e agora o Senhor pode levar esse servo que está aqui, porque eu não queria ir embora antes de ver Jesus. Irmão, a pior coisa dessa vida não é você viver, não é você sofrer. A pior coisa dessa vida é nascer, passar a vida inteira, não conhecer Jesus e ir para o inferno. Essa que é a pior coisa de se viver. Há pessoas que estão vivendo coisas muito melhores do que eu e você. Mas se terminar hoje para elas, elas vão passar toda a eternidade. Na verdade, eu nem sei se é toda, porque a eternidade não tem fim. Elas vão passar a eternidade sem Cristo Jesus. E para elas, seria melhor não existir. Essa vida é passageira. Nós vamos embora um dia. Não viva aqui como se você achasse que você está no paraíso, que você está no Éden, porque você não está. Eu também não. Nós estamos num mundo condenado, uma terra corrupta, onde as coisas se degradam, onde tudo que começa vai para o meio e termina, tudo fica velho. Compra a roupa lá na loja, e aí você veste a roupa. Daqui a pouco vai precisar lavar. Daqui a pouco a roupa vai ficar velha, daqui a pouco ela vai ficar mais velha ainda, e daqui a pouco ela vai acabar. Tudo aqui é corruptível. Não se apaixone pelo mundo. Não se apaixone pelo seu dinheiro. Não se apaixone por aquela casa de aluguel que você mora. Aí você fala: não, pastor, minha casa não é de aluguel, ela é minha. Não, ela é de aluguel, você vai morrer e ela vai ficar para outra pessoa. Você está alugando ela do mesmo jeito, ela não é sua. Vai ficar para o seu filho, vai ficar para o seu neto, vai ficar para alguém. Você está lá por um tempo, aquilo é uma tenda passageira. Sua tenda fixa, eu oro para que tanto a minha tenda fixa quanto a sua esteja numa cidade chamada Nova Jerusalém, a cidade celestial. É nesse lugar que eu e você vamos dizer: agora não é mais vaidade de vaidade, agora não é mais corrupção, agora é Jesus reinando sobre mim e eu vivendo para todo sempre ao lado daquele que cuidou de mim lá na terra. É nesse lugar que você tem que pensar. Mas tem gente que está pensando em tanta coisa, irmão, até na Argentina, mas a Espanha. Quem será que ganhou uma hora dessa, né? No início do culto eu falei: meu Deus, o povo vai vir para a igreja não, a Copa do Mundo é hoje. Quem que ganhou? Irmão, não fica pensando nessas coisas não, essas coisas acabam. Acaba tudo. Não, mas o meu Brasil não ganhou. Irmão, deixa o Brasil lá. Tente pensar naquilo que você está esperando lá na frente. Jesus, se o Senhor voltar hoje, você já fez essa pergunta? Se Jesus voltar agora, o pastor até cruzou a perninha assim, ó. Se Jesus voltar agora, seu coração está lavado no sangue dele para você ir em paz? Você está morrendo de raiva de fulano de tal aí? Está com raiva de fulano, está com raiva de cicrano, está com raiva de beltrano. E se Jesus voltar agora, o que você vai fazer com essa raiva? Não, aí a raiva eu deixo. Não, não é assim que funciona. Pense nisso, irmão. Não vale a pena. Ontem eu tive com algumas pessoas e eu sei que não é fácil. Tem gente que às vezes fica assim, fala assim, ixi. E a pessoa fica meio distante de você. E eu falei: gente, para que esse povo está fazendo isso? Que eles vão, qual que é o produto de ser indiferente? Irmão, tem gente que até você não pode ficar muito perto porque dá problema, né? Mas ficar com raiva dos outros não resolve muita coisa. Fala: eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Então tá, não perdoe. Não perdoe. Mas isso não vai resolver muita coisa. Porque o inferno é o lugar para aqueles que estão recusando a perdoar quem quer que seja. É esse o lugar que essas pessoas vão ficar. E elas não vão ficar lá 1000 anos, elas não vão ficar 2000 anos, elas vão ficar para sempre nesse lugar. Já pensou nisso? Aí não perdoa meu pai. Irmão, perdoa seu pai, pelo amor de Deus. Eu não perdoa esse pastor. Irmão, perdoa eu, pelo amor de Jesus. Não faz isso não. Eu não perdoo fulano, nem nunca.
Então tá. Mas quando terminar tudo, que aquele fogo cruel estiver queimando lá, que é um fogo que a Bíblia diz que queima, e o bicho não morre, eu tenho certeza que a pessoa vai falar, mas não é que eu devia ter perdoado, porque esse trem aqui está quente demais. E pior, Jesus não está aqui. Não vale a pena, irmão, ficar com raiva de quem te ofende. Deixa essa pessoa para lá, tira ela do seu coração, abre mão desse negócio, sai fora. Estou falando comigo também, porque às vezes eu sou ofendido também. Essa semana eu fui ofendido. Pergunta, vou ficar com raiva? Vou ficar com raiva? Não, irmão, eu vou querer sair com isso do meu coração. Saia desse lugar de falta de perdão. Solta quem quer que seja que bateu em você, seja verbalmente, seja fisicamente. Sai disso, pois a hora da partida você não sabe. Se Jesus voltar agora, a pergunta que fica é: você sobe ou você fica? Eu nem vou falar desce, né? Mas você sobe ou você fica? Se Jesus voltar agora, o que você faria com a volta de Jesus nesse exato momento? Nesse exato momento. Pastor, o que você faria, pastor, com a volta de Jesus nesse exato momento? Irmão, só Deus sabe do meu coração. Porque o coração é um lugar que só Jesus vai, né? Talvez você acha que está limpo. E talvez tenha um negocinho escondidinho aí que você... Uai, mas não é que eu estava com esse escondido? Senhor, tira esse negócio daqui. Pense nisso. E você ainda vai ser ofendido. Pastor, para com isso. Durante a sua vida, você ainda vai ser ofendido. E na hora que você for ofendido, vai ser muito difícil, vai ser ruim, estou falando para mim também. Mas logo o Espírito Santo vai dizer: filho, eu vou tirar isso aí do seu coração. O povo de Deus é o povo que vai ser mais ofendido nessa terra. Tem gente que está ali agora, que não conhece Jesus, que não está acontecendo nada com essa pessoa, nada. Mas o povo de Deus, irmão, esse povo é o povo que é mais ofendido na terra. E o pior não é ser ofendido, é quando a ofensa vem de perto, vem de gente que a gente gosta, vem de gente que a gente ama, vem de dentro da igreja. Dentro da igreja, irmão, o irmão pode ofender você. E aí, o que você faz? Eu vou para a igreja da esquina. O povo agora está assim, né? A estratégia fenomenal que eles encontrou foi: eu sou ofendido, eu vou para outra igreja. Chega lá na outra igreja, o inimigo fala: chegou ele de novo. Aí ele é ofendido, vai para outra igreja, e vai para outra igreja, e vai para outra igreja. Daqui a pouco eu fico aqui em casa. Aqui em casa eu não vou ser ofendido. Aí o pregador do YouTube fala um trem: você me ofendeu. Vai lá e desliga a televisão. Até a televisão vai ofender essa pessoa desse jeito. Não, irmão, não seja uma pessoa ofendida. Põe a mão no seu coração aí. E repita essas palavras comigo: Senhor Jesus, me ajuda. Se eu estou com meu coração ofendido, ferido, sangrando por pessoas que eu amei, que eu tive alta expectativa, sara meu coração. Eu não quero ficar ofendido. Eu quero ser livre, liberto, no teu nome, Senhor. Fique de pé no seu lugar, irmão. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Os nossos diáconos, entrega o cartãozinho para eles, fazendo um favor. Se você não recebeu, entrega aí o cartãozinho para nós. Nossa consolidação, né? Nossa pastora Valdirene aí. Você já pegou o cartãozinho? Quem já pegou o cartãozinho? Se não pegou, continua com a sua mão erguida, que a gente quer anotar seu telefone, te agradecer por que você veio. Eu espero que você tenha uma semana cheia de Jesus. Eu espero que essa semana seja uma semana repleta da presença de Deus. E que você seja um crente forte, um crente que ama a palavra, que ora, que tem a Bíblia no canto ali, até mesmo da sua cama. Eu tenho uma Bíblia no canto da minha cama. Eu estou lendo o livro de Jó.
Todo dia de manhã que eu levanto, enquanto eu não leio um capítulo da Bíblia, eu não faço nada. Eu tenho uma Bíblia do lado da minha cama. E aconselho você a ter também. Tem uma Bíblia do lado ali, para que você leia um capítulo, leia um trecho, leia um versículo, ore ao Senhor, busque de Deus. Jesus, Ele quer conversar com você, irmão. Ele sabe, quando você começa a buscar a presença dEle, Ele está dando atenção a isso. Preste atenção nisso, coloque a sua casa diante de Deus. Se fortaleça no Senhor. Ele falou que as ovelhas dEle ouvem a voz dEle, elas seguem, elas conhecem, e ninguém pode tirá-las das mãos dele. Jesus falou que as ovelhas dele são assim. Se você é uma ovelha de Jesus, eu tenho certeza que esse culto não acaba para você agora. Esse culto continua quando você sai. Na segunda-feira tem culto na sua casa, no seu coração. Na terça-feira tem culto, na quarta, na quinta, na sexta. Você é um adorador de Deus. Aonde você estiver, você é um adorador de Deus. Você vai para o trabalho amanhã, tem culto dentro do seu coração. Você toca nas pessoas que estão lá perto, tem culto no seu coração. Você é uma pessoa que ama a presença de Deus e não quer ficar longe da presença de Deus. Irmão, pense nisso. Pense nisso. Eu estou falando para mim também. O culto não termina para o pastor Adriano aqui. O culto continua amanhã, depois. Continua com a minha esposa, continua dentro da minha família, continua dentro da minha casa. O culto não acaba aqui na igreja, não acaba, irmão. Ele apenas tem um momento, mas nós continuamos o culto. Essa canção vai ser ministrada. E eu oro para que o Espírito Santo continue falando com você. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de